Hoje saiu uma pesquisa na Folha de São Paulo que enfim, achei até certo ponto surpreendente, né? Uma pesquisa da Datafolha mostrou que 66% dos brasileiros são contrários a esse projeto de lei do aborto ou projeto de lei do estuprador. Dependendo de quem, da posição de quem faz a leitura do PL, a nomenclatura é uma ou outra, né? Eu vou usar as duas aqui, cada um fique com aquela que achar mais adequada. De autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, a proposição prevê uma alteração no Código Penal de 1940. Se aprovada, fará com que mulheres vítimas de estupro que realizarem um aborto após a 22ª semana de gestação, quando a viabilidade fetal é presumida, tenham pena equiparada à de homicídio, que pode chegar a 20 anos. O levantamento ouviu mais de 2.000 pessoas, 2.021 a partir de 16 anos, em 115 cidades do Brasil. 66 contra, 29 a favor, 2 são indiferentes, 2%, e 4% não souberam responder. E aí tem um outro recorte interessante aqui. Católicos e evangélicos são majoritariamente contra o PL anti-aborto por estupro, porque a gente costuma falar, e fala devidamente, né? Porque de fato o projeto é apresentado pelo presidente da Frente Parlamentar Evangélica e é tido como um projeto da bancada religiosa, que não é só a bancada evangélica, ela é a mais poderosa, mas tem a bancada católica também, não é? Como se esses parlamentares estivessem representando a vontade das suas comunidades. E não estão, pelo menos segundo o Datafolha. 57% dos evangélicos são contra a proposta. 57%, olha, a média é 66%, certo? Então, na média dos entrevistados, 66% são contra. Quando você faz o recorte só para pesquisados evangélicos, 57%, ou seja, não está tão distante assim, 9 pontos distante da média. Eu imaginava uma diferença muito maior, não é? Deixa eu ver aqui Os católicos se mostram ainda mais contrários ao PL que os evangélicos. 68%, ou seja, mais do que a média nacional. A média é 66%. Quando você faz o recorte só para entrevistado ou para entrevistado católico, a média sobe. Vai para 68% discordando do projeto contra 28%. Acho que isso dá uma medida interessante, né, Paulo, de como a gente tem de ter cuidado em qualquer momento da história, ou quando a gente discute campanha eleitoral, que fica aquela coisa muito frequente, mas como é que o candidato tal fala com o evangélico, o candidato tal representa o evangélico? Eu acho que de maneira genérica até faz algum sentido, mas também não dá para tratar o evangélico, o católico, ou seja lá quem for, como se fosse uma massa amorfa. E a gente tem de começar a questionar também até que ponto determinados chefes de igreja de fato representam uma massa de evangélicos e a massa de católicos. Não, né? E acho que até são os evangélicos que têm que se perguntar, né? E Sim. os católicos também. Enfim, eu já acho essa misturança Estado, religião, uma coisa complicada. Mas caso seja você uma pessoa que quer ter um representante evangélico, será esse o representante evangélico que de fato representa as suas ideias? Não sei, isso é uma pergunta para, né, você que pensa em misturar Estado com religião. Porque eu acho sempre problemática essa mistura e acho que esse projeto de lei, ele foi colocado do pior jeito, né, Rafa? Porque, assim, emergencial, para acontecer algo rápido, sem a ampla discussão, de um assunto muito sensível e que eu acho que divide mesmo as pessoas. Porque, em caso de estupro, eu sei de muitas pessoas religiosas e convictas e que, nesse caso, entendem que sim, como já previsto na lei, é uma possibilidade de poupar a criança ou a mulher de levar para frente uma gravidez que é aí vinda de violência. Um recorte que eu achei interessante dessa pesquisa é o seguinte, olha, 56% dos entrevistados afirmam conhecer o PL. 44% não têm conhecimento. Aí, do total, 24% se consideram bem informados. 27% mais ou menos informados e 4% mal informados. Então, também tem essa história de você entender a informação. Teve até alguns cortes meus aqui do Flow em relação a esse projeto e algumas pessoas iam lá e escreviam: não, você não entendeu o projeto. Sim. O projeto não desautoriza, é só depois da 22ª semana. Sabe assim? E aí você fala: não, acho que você não entendeu que eu acho que poderia acontecer
acima de 22 semanas, porque exatamente no caso da gravidez de meninas né, menores de idade, enfim, demora-se para se descobrir essa gravidez e muitas vezes se ultrapassa as 22 semanas. Então, assim, umas discussões que querem se apontar os dedos, né? Não, você não leu o PL, ou você não entendeu, ou tipo, quando é o que é, tá lá, não faz muito sentido para mim e talvez faça para vocês, mas aqui nesses números da pesquisa a gente vê que também há uma confusão sobre o que é de fato o PL, né? O que se define, o que ele defende. Até a gente falou aqui na ocasião, gente, não tem nada a ver com legalização do aborto. Né? Tá mexendo com ali as 3 possibilidades de aborto que são previstas na lei e que já na lei não tem prazo para serem realizadas. Então, era sobre aquilo. Aí depois discutiu-se a questão da pena, né, maior para a mulher do que para o estuprador. Aí, gente, acho que assim, uma grande confusão. Então, ainda bem que a ideia foi pro saco, pelo menos por enquanto, né? Vamos esperar mais tempo, porque realmente pegou mal, é isso que eu tenho para dizer. Mas aqui, você vê que na própria pesquisa, você diz, eu conheço, mas eu não sei direito. Eu me sinto bem informado, eu me sinto mal informado e eu não sei. Então, assim, é realmente muito pouco tempo para se explicar uma ideia num assunto sensível para que a população se posicione. Mas eu acho que essa questão de mesmo os religiosos acordarem que numa situação de violência em relação à mulher ou à criança existe esse direito e ela poderia exercer, eu acho que é uma conquista para as mulheres, religiosas ou não. Porque as religiosas, gente, já têm o direito de não passar pelo aborto, né? Sim. Elas já podem, se elas quiserem, e elas tiverem essa convicção, na reflexão delas, elas acharem por bem que querem continuar, elas já têm esse direito, entendeu? E aí é o entendimento de que, se está previsto por lei, as outras que decidirem por não ter essa gravidez podem não ser criminalizadas. Porque é isso que é, né? A questão de criminalizar. E aí, não, mas a menina não vai cumprir pena. Mas depois falou que ia ter medida socioeducativa, gente. Quer dizer, ela ia ser punida de alguma forma. Ela estaria cometendo algo errado, quando, na verdade, ela era uma grande vítima da situação. Então, ainda bem que parou toda essa história. Vai ser jogado mais para frente, né? Que todo mundo que discorda fique em alerta. Mas acabou pegando mal. Por outro lado, quem ganhou destaque foi os Ostenes, porque muita gente não conhecia esse parlamentar e ele botou a carinha dele na janela aí com esse projeto errado, certo, discordo ou não discordo. E ele fala para um ele lixo, foi né? ouvido. Eu acho que para a turma dele valeu, né? Agora, para outros políticos que não têm necessariamente esse compromisso que ele diz ter com um determinado grupo de evangélicos, porque a gente não pode dizer nem que ele está falando para os evangélicos, né? Porque a pesquisa diz que ele não está falando para ele, está falando para a minoria dos evangélicos, né? Um grupo grande, recorte. Provavelmente um grupo grande o suficiente para ele garantir a reeleição dele como deputado, não é? Mas não está falando pelos evangélicos. A pesquisa da Datafolha mostra que ele não está falando pelos evangélicos. Assim como os deputados católicos não estão falando pelos católicos, eles estão falando pela minoria dos católicos. Então, é preciso ficar muito atento com esse tipo de gente que diz que está falando por uma determinada categoria, né? Eu falo por uma massa, eu sou a voz. Pode representar um grupo de pessoas, mas jamais vai representar 100%. E nesse caso está representando a minoria. Então... Menos, né? Menos, deputado, porque não tá com essa bola toda, não, e acho que ele sentiu isso, até pelo fato de os colegas dele terem desembarcado dessa história. Pois né? Aqueles que não são mais radicais desembarcaram instantaneamente, viram que o assunto era complexo, intrincado, e talvez seja interessante a gente avaliar em outros momentos da história, quando buscarem esse argumento, né? Ah, mas o evangélico quer, ah, mas o católico isso, ah, mas a mulher aquilo, ah, mas o homem isso, né? Será? Muita calma Será nessa mesmo? hora, eu preciso ter muita calma nessa hora. É difícil ter uma liderança ou um líder que fale por um grupo tão grande de pessoas, né? Mas
de tanto repetir, acaba virando verdade, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.